Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo Depois da queda. depois da queda. Então, Depois da isso que eu não queda. entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu O cargo. a posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo. Isso tudo é conjectura, Claro. mas, por exemplo, quando a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Né? Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você também acredita nisso que o pastor Lamartine Possela acabou de mencionar aí, sobre Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou e trouxe consigo a terça parte dos anjos? Eu sei que 90% da igreja acredita nessa teoria. No entanto, eu tenho uma objeção a fazer com relação a isso. Pelo fato de nós, como cristãos, utilizarmos cultura judaica, tradição judaica, mitos judaicos e até mesmo questões que nem mesmo os judeus acreditam. E há ainda aqueles que utilizam também do conteúdo cabalístico para embasar suas crenças e fortalecer a sua mensagem. E essa realidade mostra o quanto nós estamos inseridos no judaísmo. Mas quando vem um judeu falando que Satanás não era Lúcifer e que ele foi criado como Satanás, nós não aceitamos essa fala. Simplesmente porque contraria o que nós cremos. E esse personagem bíblico chamado Satanás, ele fortaleceu muitas crenças do cristianismo. A razão com relação a ele mudar, muitas crenças têm que ser deixadas de lado. E para que isso não aconteça, é melhor ficar com a teoria de que ele se rebelou. E muitas pessoas vão utilizar os textos de Ezequiel 28, sendo que ali fala do rei de Tiro, do movimento do comércio. Na narrativa nós vemos isso. Nós confundimos Éden com o jardim que foi posto no Éden. E o rei de Tiro negociava com os moradores do Éden. Já Isaías 14 está falando do rei da Babilônia. E os textos são claros e evidentes com relação a isso. Mas nós sempre tentamos nos ater a pontos que vão favorecer aquilo que acreditamos. E alguns dizem, não, Satanás caiu, está escrito lá,